Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com estilos de camada. Neste caso, vou ensinar como fazer a clonagem do estilo de uma camada para outra. Como assim? Então, gente, eu estou aqui, por exemplo, com os processos minerários do estado do Ceará, tá? Então, os processos da Agência Nacional de Mineração. Então, eu tenho aqui uma simbologia, né? Ele está configurado com a borda em vermelho e o fundo transparente, certo? Então, se eu clicar duas vezes, por exemplo, aqui, e vir aqui, por exemplo, no rótulo, eu posso mandar aparecer, não, mandar revelar aqui para gente. Eu vou colocar no tamanho 8, vou colocar em vermelho mesmo. Ó. Eu quero que o rótulo apareça o número do processo, certo? Então está aqui o tipo de texto, eu vou colocar um buffer também e dou OK. Então todos eles, acredito que ficou um pouco menor aqui, vamos aumentar só o tamanho do texto aqui, né? Ficou bastante pequeno. Vou colocar 10 mesmo. Como vocês podem ver, tem o número do processo. Tá? Então eu tenho um estilo para essa camada do estado dos processos minerários do Ceará, onde minha poligonal é vermelha, fundo é transparente, não aparece nada, e tem um rótulo com o número de cada processo, correto? Eu tenho aqui, gente, a mais aqui, eu tirei 6 processos, né, extraí 6 processos aqui e deixei eles individualizados. E como vocês podem ver, ó, são 6 processos, vou desativar aqui o Web Map, só para vocês verem que são 6 processos. Então, o que acontece? Quando você tem a camada do processo, né, e deseja, né, copiar esse estilo aqui, você pode tanto salvar, clicar duas vezes, vir em simbologia, e criar aqui, ó, salvar símbolo, e você vai salvar aqui todos os símbolos que você tiver. E quando você precisar de utilizar, você já vai ter salvo. Como também eu posso simplesmente clonar essa cor aqui, né, esse estilo dessa camada de polígono, e colar numa outra camada de polígono. Então, a clonagem, gente, ele funciona de uma geometria igual para a outra, tá? Então, se a geometria é polígono, você vai copiar o estilo do polígono e vai colocar em outro polígono. Não tem como você pegar o estilo de polígono e colar numa simbologia, né, numa feição que é de linhas, né? Nem de pontos. Então, você tem que respeitar essa regra. E aí, vamos supor, eu tenho aqui, gente, o processo de 1 a 6, cada um com cores diferentes. Então, se eu quisesse copiar, né, clonar esse estilo aqui para cá, geralmente você vai clicar duas vezes, ou perdão, no caso você vai clicar com o direito, vai vir aqui em estilo, copiar estilo, e aqui você escolhe o que você quer copiar dessa camada. Então, aqui tem todas as configurações, né, tudo, né, que é referente a essa camada do Ceará aqui. No caso aqui eu vou copiar tudo mesmo, todas as configurações dele. Ó, copiei. E eu vou clicar com o direito em cima da camada que eu quero clonar, né, incluir essa simbologia. Vou vir aqui embaixo em estilo, colar, e ele te pergunta, você quer colar todas as categorias mesmo ou quer colar algumas? Eu vou falar todas, eu quero todas. E aí o que acontece? Eu tenho este processo número 1 com as mesmas características da camada do Ceará. Então, ou seja, eu fiz uma clonagem. Da mesma forma, gente, que eu posso simplesmente copiar, né? Como eu já copiei aqui, eu já fiz a cópia e tudo, eu posso selecionar mais todos os outros processos que eu quero que tenha a mesma cor. Por exemplo, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4 eu quero que tenha essa mesma simbologia. Então você pode clicar agora com direito e mandar colar. Pode notar que ele nem te pergunta o que você quer colar, né? Neste caso, como tem 3 camadas selecionadas, ele não te dá essa opção. Simplesmente você vai mandar colar e ele pronto, ó, ficou, né, todos esses processos aqui com as mesmas características. Porém, galera, existe uma forma mais prática que a gente pode estar configurando o QGIS para fazer essa operação de maneira bem mais rápida, apertando apenas um único botão. Então, o que você pode estar fazendo para poder fazer esse Ctrl+C e Ctrl+V dos estilos de uma camada, né, para outra? Vocês podem vir aqui, ó, em configurações, atalhos de teclado, e aqui em cima vocês vão colocar estilo, porque a gente está trabalhando com estilo, e aqui ele vai te dar as duas opções, ó, de copiar estilo e de colar estilo, certo? E o que você vai fazer? Você vai vir aqui, por exemplo, em copiar, eu vou mudar
né, a tecla dele. Ele está aqui, ó, zerado, geralmente, né, nativo do QGIS de não vir com tecla de atalho nenhuma para muitas ferramentas, tá? Igual, por exemplo, esse aqui, ó, modo estilo, ele tem, o Ctrl 3 vai dar abrir o módulo estilo. Mas o copiar e o colar não tem. Nós vamos, então, neste caso, inserir uma tecla de atalho para essas funções. No caso aqui, em copiar estilo, eu vou mudar e vou apertar o C, porque essa tecla aqui, gente, não está inclusa em outras características, pelo menos não que eu saiba, ela não está inserida em outros atalhos do QGIS, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V, a gente vai seguir essa linha, tá? Então, se eu quero copiar, eu vou apertar apenas o C, tá, gente? Não é o Ctrl C, é o C. E no caso aqui em colar, eu vou mudar e vou colocar V, certo? E com isso, se você quiser salvar esse estilo para depois, quando você quiser carregar ou instalou o QGIS novamente em outro computador, quiser carregar já essa configuração, basta apenas você vir aqui e carregar, tá? Mas neste caso aqui eu não vou salvar. Vou fechar simplesmente. E agora, pessoal, o que acontece? Eu vou alterar aqui agora o processo número 1, tá? Vou clicar 2 vezes. Vamos supor que ele seja essa cor escura aqui, tá? E o rótulo também, eu vou colocar ele em preto. Vamos aqui, ó, preto. Certo? Então, se eu tenho esse estilo de processo e quero colocar nos demais, basta apenas eu apertar o C, pronto, ele já copiou. Não aparece nada, mas ele com certeza já copiou. E você vem aqui no 2V. Você pode notar que a cor dele já mudou. Eu vou apertar V de novo, que eu estou copiando e colando, ó, estou só colando. Então, se eu quiser agora, por exemplo, clonar esse daqui, ó, clonei o 5, quero colocar no 1. Pronto, tá vendo? O número 1, ele pegou, aderiu à mesma característica do 5. Viu que bacana, galera? Que maravilha, né? Você ter uma tecla de atalho, né? Um botão apenas para poder você colar, né? E clonar e copiar as feições. É muito mais prático, às vezes, do que você copiar, clicar 2 vezes e tentar achar uma simbologia aqui. Se você já tem a simbologia que você quer, ela já está carregada no seu QGIS, por que você não clona ela e joga para as outras camadas? Correto? E para poder complementar, gente, eu geralmente gosto sempre de colocar casos reais. Eu para quem já me conhece, sabe que eu não coloco só um exemplo simples assim. A gente coloca estudo de casos, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei, né? Eu trouxe para a gente aqui, ó, a geologia do CPRM. Eu vou deixar o link do CPRM para vocês baixarem a geologia, tá? Nós temos aqui a geomorfologia. Ele está carregando aqui, que é um produto proveniente dos dados do BDIA, do IBGE. Também vou deixar o link. A pedologia, a mesma coisa, né? Proveniente do BDIA também. Vamos deixar ele carregar aqui. Olha só. E nós temos a vegetação, correto? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar um único processo, para não demorar muito nesse vídeo. Eu vou deletar aqui todos os outros processos. Eu vou copiar. Eu vou, inclusive, copiar. Eu vou deletar esses processos aqui, ó. Dou um Ctrl D, dou OK. Eu vou clonar características aqui, ó, dos processos do Ceará e vou colocar no processo 1. Ó, dei um C e agora V. Tá vendo? Clonei, vou deletar aqui a camada do Ceará. Vou dar um zoom para o processo e prontinho. Nós temos aqui a vegetação para este processo. Se eu desativar aqui, eu colocar, nós temos a pedologia. E aqui nós temos geomorfologia e aqui nós temos a geologia. Então, o que acontece? Eu vou recortar todas essas feições correspondentes com esse processo. Então, vou colocar aqui, ó, recortar. Vou pegar essa opção de baixo aqui, tá? Porque não é gerenciamento de dados de nuvem, é sobreposição de vetor. Então, é essa opção de recortar. Vou selecionar o meu processo como camada de sobreposição. Ó, o processo vai ser a camada de sobreposição. E a camada de entrada vai ser, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a geologia primeiro. Já até está aqui geologia. E aí, gente, eu vou mandar executar. Então, ele já extraiu aqui, ó, a camada de geologia. Então, eu vou colocar simplesmente aqui, ó, geologia, tá? Vamos só alterar aqui, ó, geologia. Prontinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a geomorfologia. Recortar. Geomorfologia já está aqui, só preciso de colocar o processo como camada de sobreposição e camada de entrada de geomorfologia. Manda executar. Então, nós temos aqui a geomorfologia.
Vou colocar aqui embaixo. Vamos dar continuidade aqui, ó, pedologia. Ó, recortar. Vamos pegar o processo aqui, ó. Agora é só mandar executar. E eu tenho aqui, no caso, a minha pedologia. Pedologia, prontinho. E vou agora, por fim, pegar, no caso, né, recortar a vegetação, no caso, né? Deixa eu colocar aqui, eu vou trocar. No caso aqui é vegetação. E prontinho, ó, mandar executar. E eu tenho a vegetação agora, ó. Vegetação. Então, gente, a mesma situação, né? Antes eu tinha feito com relação ao processo e agora eu tenho as geologias, geomorfologia, pedologia e vegetação. Porém, elas estão, né, com uma camada sólida. Quando você recorta, está com a camada sólida. Só que aqui eu sei que eu tenho geologia com a camada já estilizada. E o que eu posso fazer? Clicar em cima de geologia, dar um Ctrl C e dar um Ctrl C não, né? Apenas apertar o C e depois aperta o V em cima, que aí ele vai pegar toda a característica dessa camada aqui. Então, se eu desativar ela, ó, vocês podem ver que ele clonou, correto? Agora, vamos pegar aqui, ó, geomorfologia, certo? Tá aqui. Eu vou vir aqui em geomorfologia, ó, aperto o C, vem em geomorfologia, aperto o V, prontinho, copiou, certo? A mesma coisa, vamos aqui, ó, pedologia, você vai vir aqui em cima dela, dá um C e V, prontinho. Clonou também as cores, né, a simbologia de pedologia. E, por fim, vegetação. Você pode vir aqui, apertar o C e o V e acabou, gente. Prontinho. Agora eu posso simplesmente remover essas camadas imensas, né, as camadas maiores. Eu estou com um web map aqui aberto. Então, vocês podem notar aqui agora, ó, que referente a este processo, eu tenho a geologia, né? Agora eu tenho a geomorfologia, que eu vou desativar, a pedologia e a vegetação. Tá vendo, gente? Eu não precisei de ficar clicando duas vezes, de vir copiar, ou clicar, quem sabe, clicar com direito, né? Para vir copiar a outra feição, né? Clicar com direito, estilo, copiar todas as categorias, depois vir colar estilos, colar aí todas as categorias. Não precisa mais. Com a tecla C e V, você colocando essa tecla no seu QGIS, você consegue otimizar mais o seu tempo, trabalhar de maneira bem mais rápida e, novamente, como eu sempre digo nos meus trabalhos, preservando a qualidade dos dados. Então, pessoal, curtiu? Gostaram desse vídeo? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários o que vocês acharam e o que vocês querem mais, né? Quais são os produtos, né? Quais são os vídeos que vocês gostariam que a gente gravasse. Beleza? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.